Gênesis capítulo 12, versículos 1 em diante, tá? Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Agora vamos para Mateus, capítulo 1 e versículo 22. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1 e versículo 22. Diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Nessa noite, irmãos, eu quero trazer uma mensagem a respeito do cumprimento de promessas, da realização de Deus, bênçãos de Deus na nossa vida. Quem tem promessas de Deus? Amém. Todos. Oh, glória. Então saiba que Deus quer cumpri-las, porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, que tudo passará, os céus e terra, mas a sua palavra não passará, ela permanece. Então as promessas que Deus fez para nós podem ter passado 20 anos, 30 anos, 50 anos, elas vão se cumprir em nome de Jesus, porque o nosso Deus é que garante. Amém? Mas estamos aqui para um aprendizado, estamos nessa vida para provações, para ser aperfeiçoado, para passar pelas provas da fé, melhorando cada dia, para que um dia possamos ser preparados para receber as vitórias. Então o processo pode ser longo. Talvez você vai olhar para você nessa noite e vai pensar justamente isso, e vai se ver dentro de um processo onde Deus está te moldando, te preparando para você ser exatamente aquilo que Ele prometeu. Está longe ainda de ser o que prometeu, talvez esteja, mas o importante é você estar no processo de preparação, porque na hora que você estiver preparado, o Senhor vai cumprir tudo na tua vida. Aleluia! Por que eu li Mateus capítulo 1? Porque lá diz o quê? Tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ou seja, aconteceu uma série de fatos na vida de uma mulher chamada Maria, uma jovem, e de um homem chamado José, e de toda uma geração e gerações passadas, para que naquele momento Jesus nascesse e se cumprisse a profecia. E Jesus, a partir daquele momento, ele começa também a fazer uma série de coisas na sua vida e viver de uma forma para favorecer as profecias se cumprirem em sua vida. Tanto que isso se vê muito no livro de Mateus, porque Mateus foi escrito para os judeus. Então tudo que Mateus escrevia ele falava para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que os judeus lessem e associassem as profecias que foram feitas ao cumprimento delas em Jesus Cristo. Então Jesus fazia para que se cumprisse a profecia. E o que é que nós estamos fazendo para que se cumpra a promessa de Deus? Para que nesse ano de 2021 se realize o que Deus prometeu em nossa vida. Talvez não se realize tudo. Pode ser que Deus, por exemplo, tenha prometido para você um casamento, vamos dizer assim. Tem alguém que não é casado? Pouca gente, né? Mas pode ser que Deus tenha prometido para você e ainda não se cumpriu. Pode ser que nesse ano de 2021 se cumpra. Falei, pode ser. Pode ser que Deus tenha prometido para você um ministério de louvor, ou de pregação, ou de ser pastor, ou missionário, ou evangelista, e ainda não se cumpriu. Você ainda não é.
mas quem sabe nesse ano de 2021 possa se cumprir. Ou talvez nesse ano acontecerão coisas boas que vão te levar até um dia se cumprir essa promessa. Quem sabe você que tem uma promessa de pregar a palavra, esse ano vai estudar, vai entrar num curso de teologia, por exemplo, ou vai se dedicar diariamente à leitura da Bíblia, ou vai ter uma mudança para melhor na sua vida espiritual. E você que tem a promessa de casar, quem sabe esse ano você vai encontrar a pessoa e vai casar daqui a 1 ano, 2 anos, ou 3, não sei, ou mais. O importante é que nesse ano Deus quer fazer coisas abençoadas em nossa vida. Aleluia! Ele quer fazer com que a promessa se encaminhe e quem sabe seja um ano de grandes vitórias para nós, de cumprimentos para a nossa vida. Eu creio nisso, irmãos. Em nome de Jesus, para mim e para você e para a sua família. Gênesis capítulo 12 fala sobre esse homem chamado Abrão. E como eu disse, o que fazer para que se cumpra a promessa? O capítulo 12 é a promessa. E se a gente for ler, Deus chama Abrão para dizer para ele que tem algo para fazer de grande na vida dele. E ele vivia em um lugar de muita idolatria, mas ele conheceu o Deus verdadeiro. Ele teve uma experiência com esse Deus. E no meio de um lugar idólatra e de uma família também idólatra, ele começou a servir e adorar o Deus verdadeiro. E o versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abrão. Então a primeira coisa que eu vejo aqui para que se cumpram as promessas na nossa vida é que temos que ouvir a voz de Deus. Amém? Quando você recebeu a promessa, você ouviu a voz de Deus. Pode ter sido através de um profeta, pode ter sido através de vários profetas, pode ter sido através de um pastor, de uma pregação, onde você ouviu e Deus falou com você. Pode ter sido através de um irmão que nem sabia que estava falando para você uma promessa, mas Deus usou aquele irmão, aquela irmã para falar com você. Pode ter sido através de outra coisa, de uma leitura bíblica, de um estudo, de um dia que você estava na igreja ou passando em algum lugar e Deus falou o seu coração. Então naquele dia você ouviu a voz de Deus. Saiba que Deus quer continuar falando com você o tempo todo. Se você não está mais ouvindo a voz de Deus como você ouviu lá naquele dia, hoje Ele te convida, nesse ano Ele te convida, abra os ouvidos espirituais, porque eu, Deus, quero falar contigo. Aleluia! Deus está te chamando para perto dele nesse ano, para que você possa ouvir a próxima instrução. Veja que quando Deus falou com Abrão, Ele disse assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse apenas o primeiro passo, mas à medida que Abrão ia andando e os anos iam passando, Deus ia falando com Abrão, e Abrão ia montando, já Abraão, né? Porque o nome dele mudou. Ele já ia montando altares de adoração ao Senhor, e onde ele chegava, e ali ele adorava o Senhor, e Deus respondia e falava com ele. Então é assim que a promessa se cumpre. Levante um altar novamente, aleluia, um altar de adoração, um altar de oração novamente, e você vai ver Deus dar o próximo passo para você, em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus é um privilégio. Mas nós vemos, irmãos, que Deus fala com muitas pessoas. Inclusive a Bíblia mostra, Deus fala desde o início. Sempre foi um desejo de Deus, Ele criou o homem para isso, para se relacionar. Então Deus vinha todas as tardes para falar com Adão e Eva. Só que um dia eles pecaram, e a Bíblia já não fala tanto mais de Deus falando com eles. Mas quando o homem se aproxima de Deus, ele vai ter uma experiência cada vez maior com Ele. Depois nós vemos Deus falando com Noé para construir aquela arca. Nós vemos Deus falando com Abraão, nós vemos Deus falando com Jacó, nós vemos Deus falando com homens como Moisés, por exemplo, e chamando.
Mas você vê que a história que marca, as histórias que ficam registradas, as histórias que nós lembramos hoje, são daqueles que ouviram a voz de Deus e corresponderam e obedeceram e serviram ao Senhor conforme a orientação que Ele passou. Então seja uma pessoa que ouve a carta, obedece, bota em prática tudo aquilo que Deus tem falado contigo, porque aí você vai ter a tua história marcada, as coisas vão acontecer. Aleluia! Quem quer marcar a sua geração, irmãos? Quem não quer ser mais um apenas? Você não foi chamado para ser apenas um número na igreja, para ser mais um membro, para ter mais uma carteirinha, para ocupar mais uma cadeira. Você foi chamado para uma grande obra que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, na sua família, na sua vizinhança, onde você andar. Deus quer impactar a sua geração através de você que está aqui hoje, através desta igreja da Pedreira. Por isso tudo está aqui, todo esse investimento aqui, porque Deus tem uma grande obra para fazer através de nós. Amém? Em seguida, irmãos, nós vemos que a palavra diz assim, hoje eu não vou me perder, em nome de Jesus. Nós vemos que a palavra diz assim: disse Deus a Abraão, sai-te da tua terra. Então a primeira palavra que está registrada aqui que Deus falou foi o quê? Sai. Sair é um verbo de ação. A primeira coisa que Deus pediu para Abraão foi uma ação. Ele não pediu, Abraão, pensa, considera, cogita, medita, planeja. Nada disso. Ele pediu o quê? Sai. Sabe o que significa isso, irmãos? Nada na Bíblia é por acaso. Então, quando a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus pediu para ele foi uma ação, é porque esse é o segundo passo para que a gente possa ter as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Vamos agir, vamos fazer acontecer. Aleluia. Se Deus te chamou para alguma coisa, faça. Faça acontecer. Como Jesus. Você quer um exemplo puro? É só olhar para Jesus. Quando você vai ver que cada passo que ele dava era de acordo com as promessas que tinham sido feitas para a humanidade. Não era nem para ele. Era para a humanidade. Para nós. Então tudo que ele fazia era para que se cumprisse todas as promessas. E nada que ele fazia estava fora disso. É por isso que Jesus foi perfeito, porque nenhuma das suas ações, das suas palavras, do que ele fez na sua vida inteira, desde o momento que ele nasceu até a sua morte aqui na terra, e depois, nada foi feito fora do plano. Aleluia. Oh glória! E nós? Primeiro, qual é o plano? Tem que ter certeza do plano, porque se a gente não tem certeza do plano, como é que a gente vai agir? Então, se você não tem certeza do que Deus tem para a sua vida, esse é o primeiro passo. Ouvir. Segundo passo, comece a fazer. Aleluia. Deus não quer que você fique parado. É por isso que quando Moisés dobrou o joelho com o mar fechado e disse: Senhor, eu clamo a Ti. O que Deus falou para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, porque eu já te chamei, eu já te capacitei, eu já te dei a vara, já te dei a autoridade, eu já te dei poder para essa missão. Então agora você não precisa mais clamar a mim nesse momento, não. Depois você ora, agora faz. Aleluia.